Olá, amigos. É muito bom que haja entre nós debates e opiniões diferentes, ideias divergentes, para que haja um enriquecimento, para que haja um crescimento. Mas quando eu defendo uma ideia que leve à injustiça, isso é bom? Vamos pensar a respeito disso. Por que eu estou falando sobre isso? Por exemplo, eu torço pelo time do Flamengo e eu defendo o meu time, estando ele bem ou mal. É uma paixão, um esporte, então eu defendo aquele time, estando certo ou errado, bem ou mal, ganhando ou perdendo. Já na política, eu tenho posições políticas que podem ser alteradas, desde que ocorra algum fato novo, pode ser que eu mude de opinião sobre aquela ideia. Já na minha fé, eu tenho uma posição inabalável, imutável, porque está baseada na palavra de Deus, que é eterna, santa e imutável. Portanto, tem coisas que dá para flexibilizar e tem coisas que não dá para flexibilizar. O que nós temos observado ultimamente é que pessoas têm defendido os seus pontos de vista na política com a paixão do futebol, não considerando que a política pode errar ou mudar, e ele defende então as suas ideias como certas, assim como defende a sua fé. Só que nós precisamos ser justos aos olhos de Deus. O pastor Hugo Araújo postou em seu Facebook uma mensagem que eu achei muito interessante, eu acho que vale a pena ler aqui para a gente refletir a respeito dela. Presta atenção. Quando vejo certos cristãos postando coisas contra o governo, que não é perfeito e pode sim ser criticado, fico pasmo com algumas questões que passam desapercebidas pelos mesmos, se por sagacidade ou não, Deus o sabe. Mas esses mesmos cristãos não demonstram nenhuma revolta contra as manobras do STF para inocentar bandidos, não postam nada contra a ideologia de gênero que destrói a infância das crianças, as doutrinando contra os princípios da palavra de Deus. Não postam nada sobre a grande mídia corrupta que faz um jogo baixo para denegrir imagens de pessoas decentes. Não postam nada contra ideologias abortivas ou contra a prisão de pessoas por puro capricho de certas autoridades. Não postam nada sobre o que o governo tem feito de bom porque só conseguem enxergar o mal. Não demonstram nenhuma revolta contra filmes, shows e artistas que chamam seu Cristo de bicha. Não postam nada contra comediantes que escarnecem da sua fé e menosprezam o Cristo que eles dizem crer. Essa omissão é muito estranha. Eu creio que certos cristãos odeiam mais o presidente do que amam o país, ou talvez o próprio Cristo. Talvez amam mais seus cargos e empregos fixos ou não do que a apologética. Acredito ser muito difícil para tais cristãos orarem por quem os governa, como a palavra de Deus nos ordena. Esse ódio santo e cego faz eles postarem notícias falsas, darem credibilidade à mídia anticristã e mentirosa, e pior, faz eles festejarem o quanto pior melhor. Lamentável. Nós precisamos estar atentos a essas nossas posições. Muitas vezes nós defendemos coisas que aos olhos de Deus não são aprovadas. O primeiro e o segundo mandamento de Deus, ele diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque o Senhor não aceita que qualquer outra coisa possa tomar o seu lugar. E quando eu substituo as ideias do mundo pela palavra de Deus, então eu estou substituindo Deus na minha vida, eu estou praticando o pecado da idolatria. E muitos cristãos desavisados estão fazendo isso apenas por defenderem ideias que são abomináveis aos olhos de Deus. E isso é muito comum na política. Todos esses dois mandamentos nos alertam para isso. As ideologias políticas, elas defendem sempre que pregam o bem das pessoas. Só que atrás das suas defesas, atrás das suas propostas, tem ideias que nem sempre são compatíveis com a palavra de Deus. Como, por exemplo, no comunismo, o socialismo, que é pregado entre nós, ou o próprio globalismo, que é pregado entre nós, que tem disseminado ideias de ateísmo, de ideologia de gênero, de aborto, liberação de drogas e coisas abomináveis que destrói a igreja, que destrói os valores da palavra cristã, que destrói a família. Portanto,
atacam a Deus frontalmente, essas ideologias, algumas delas. E a palavra de Deus é clara nisso. Em Mateus 12:30 diz o seguinte: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então você que é cristão, se você é cristão e é cristão mesmo, pare e reflita. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, a palavra de Deus exige que o nosso culto a Deus seja racional, que a nossa vida seja um culto a Deus. E, portanto, racional quer dizer de razão, de inteligência, de entendimento. Eu adoro a Deus e eu sei por que estou adorando. Mas como posso adorar a Deus? Eu que defendo ideias que são contrárias à palavra de Deus. É incoerente, portanto, eu convido você a refletir sobre isso. Não se coloque contra Deus. Você que é cristão, pense bem nas ideias daquela ideologia que você defende. Não fique comemorando o mal, apoie o que é certo. Não estou falando para você apoiar esta ou aquela pessoa. Apoie ideias certas, apoie iniciativas certas e não valorize aquilo que a palavra de Deus denigre e aquilo que denigre a palavra de Deus. Não participe desse mal. Portanto, eu convido você a refletir. Eu sei que se você é um filho de Deus, o Espírito Santo vai agir no seu coração. Deixe que o Espírito Santo fale mais alto do que a sua paixão. Isso não é um jogo de futebol. Isso é a palavra de Deus. E a política pode te conduzir para caminhos muito errados. Irmãos, esses vídeos precisam ser compartilhados para que nós possamos fortalecer a Igreja de Cristo no mundo. Nós precisamos estar no mundo contagiando as pessoas, trazendo a sã doutrina da palavra de Deus para que nós tenhamos uma igreja forte e um país livre e próspero. Portanto, eu peço a você, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, marque o sininho para você ser notificado quando produzirmos outros vídeos e desejo a todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.